Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina, Crescendo em um Relacionamento com Deus. É a lição de número 5, Como Estudar a Bíblia. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus na lição da Escola Sabatina. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição da Escola Sabatina. O Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe também as pessoas que vão se inscrever. Perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos e o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos aí ao estudo da lição. Como estudar a Bíblia? E o verso para memorizar: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Isaías 55, 11. Você se lembra de sua primeira Bíblia? Pode ter sido na infância, um presente especial de alguém da família, ou quem sabe, foi uma escolha sua, já na fase adulta, ao comprar um exemplar por conta própria. Seja qual for a história, pense no valor que você dá a esse livro. Será que, por estar sempre por perto, você nem percebe mais o privilégio de ter a palavra viva de Deus ao alcance das mãos? Você sente dificuldade em manter uma rotina de estudo da Bíblia? Já ficou sem saber por onde começar ou como ler para realmente se aproximar mais de Deus? Lutero escreveu: há vários anos tenho o hábito de ler a Bíblia inteira 2 vezes por ano. Se a Bíblia fosse uma grande árvore e cada palavra um pequeno galho, ou teria tocado todos esses galhos, ansioso para descobrir o que havia neles e o que tinha a oferecer. Independentemente de como esteja sua rotina espiritual, hoje sempre há espaço para crescer. Nesta semana, vamos descobrir juntos algumas formas práticas de aprofundar o estudo da Palavra de Deus. Parte de domingo. Prioridade. Você tem a Bíblia como prioridade na sua vida? Se você não tem, comece hoje a ter prioridade da Bíblia. Comece hoje a ter um relacionamento com Deus. Você já tentou acordar cedo para ler a Bíblia? Talvez já tenha passado por aquele momento em que o despertador toca, você abre os olhos com dificuldade, olha o relógio e pensa: tenho só 15 minutos antes de começar o dia. Preciso correr. Então faz uma oração rápida, lê um versículo e sente a consciência mais tranquila, mas o coração continua vazio. Aqui em Caminho a Cristo, página 57, Ellen White escreveu: é muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Pode-se ler a Bíblia inteira sem que se veja sua beleza, ou se compreenda sua profundidade, nem seus significados mais latentes. Isso acontece. Temos que ter um tempo com Deus, um tempo de qualidade com Deus, para nós entendermos o que Deus quer de nós. A Bíblia é um tesouro. Você tem que ir lendo ela para descobrir esse tesouro, cavocando ela, para você descobrir. Continuando. Ainda que haja bênçãos ao ler a Bíblia, como alguém tentando beber água direto de um hidrante, de forma intensa e rápida. É possível perder muito em uma leitura assim, apressada. Deus nos deu sua palavra inspirada e preciosa para que pudéssemos conhecê-los mais de perto
e nesse processo também nos conhecer melhor. Deus quer que a gente conhece Ele através da onde? Da palavra de Deus. E Deus também quer nos conhecer melhor. Lembre-se, Deus nos criou para nós termos um relacionamento com Ele, para a gente conversar com Deus. Quando paramos para contemplar a beleza do caráter de Deus e a forma como Ele agiu ao longo da história, nosso amor por Ele só cresce. Tudo isso está bem diante de nós, mas precisamos encontrar tempo e, mais do que isso, escolher dedicar tempo para conhecer a Deus por meio da Bíblia, em Atos 17:11. Olha o que diz aqui, em Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, quando Paulo foi pregar para os bereanos examinavam as Escrituras para ver o que Paulo estava pregando era verdade. Assim é você e eu. Quando você vai à igreja, você tem que examinar as Escrituras para ver que o seu pastor está pregando lá na frente é verdade ou não. Se não for verdade que ele estiver pregando, não estiver de acordo com as Escrituras, não vá mais nessa igreja. Abandone, porque lá só tem heresia. Tome cuidado. A Bíblia é para ser examinada, porque ali estão as verdades de Deus. Aqui vão algumas sugestões práticas para vocês. Primeira sugestão: peça a Deus que desperte esse desejo em você. Reivindique as promessas de Jeremias 29:13 e do Salmo 37:4. Peça ao próprio Deus que ajude você a acordar mais cedo ou abra espaço na sua rotina para esse encontro especial com Ele. Se você se sente dificuldade para acordar cedo, peça a Deus: Senhor, me ajude a acordar cedo para mim ter um relacionamento com o Senhor, para mim orar, ler a sua palavra. Peça a Deus com fé, que Deus vai te ajudar a você acordar cedo. Segundo, entregue seu tempo a Deus. Sim, a rotina é cheia e as tarefas urgentes não param de surgir, mas nada se compara ao tempo com o Senhor. Encontre um lugar tranquilo para esse encontro, só você e Deus. Leia os Salmos 46:10. Depois cante ou recite o hino. Tudo entregarei, Inário Adventista do Sétimo Dia, 302. Agora aqui, pense nas áreas da sua vida que talvez ainda não estejam completamente entregues e apresente todas elas ao Senhor. Apresente as áreas de sua vida ao Senhor. Fale: Senhor, é isso, isso, isso. E Deus, Ele vai te ajudar. Terceiro, busque a Deus mesmo quando não estiver com vontade. Ter saúde exige esforço e disciplina. Comer bem, exercitar-se, dormir direito. Isso vale para o relacionamento com Deus. É preciso decisão e intenção. Lembre-se, novos hábitos podem levar pelo menos 21 dias para se afirmar. E sem a ajuda do Espírito Santo, não conseguimos sozinho. Então, o Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda. Peça ao Espírito Santo e o Espírito Santo vai te ajudar. Pergunta número 1. O que Jesus nos ensina em João 15:1-8? Por que permanecer nele é essencial para a fé? Vamos ler essa passagem? Olha aí. São João 15:1-8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo.
e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Esse verso quer dizer que nós temos que permanecer em Jesus. Sem Jesus, a gente não consegue fazer nada. Sem Jesus, nós não conseguimos dar frutos. Se nós permanecermos longe da videira, que é Cristo, nós seremos um ramo seco e não daremos frutos. Permanecer em Jesus é tudo. Permanecer em Jesus é você dar frutos para o Evangelho, pregar a palavra, falar de Deus para as pessoas, fazer o bem para as pessoas. É assim que quer dar frutos para o reino de Deus. Segunda-feira, melhor lugar. Qual que é o nosso melhor lugar? O nosso melhor lugar é permanecer aos pés de Jesus. Como é permanecer nos pés de Jesus? Lendo a sua palavra, orando, tendo um relacionamento com Jesus. Pergunta de número 2. Jesus é o nosso exemplo perfeito em tudo, inclusive na vida devocional. O que aprendemos sobre os momentos de Jesus com o Pai? Em Marcos 1, verso 35. Vamos ver. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O que Jesus fazia? De madrugada, Jesus se levantava, ia para um lugar deserto, um lugar tranquilo, onde não tinha correria do dia a dia. Jesus ia lá nesse lugar para fazer o quê? Para orar, para pedir forças ao Pai, para ele pregar a palavra, para ele ter um momento com Deus. Nós também precisamos ter esse momento com Deus. Ir para o lugar da sua casa, um lugar tranquilo, sendo de madrugada. Levante-se de madrugada, peça a Deus, e Deus vai te acordar de madrugada para você ter esse relacionamento com Ele. Se Jesus, que era Deus, fazia isso, e quanto nós? Nós precisamos mais do que Jesus. Jesus nos deixou o exemplo, e temos que seguir o exemplo de Jesus. Continuando. Esse versículo é curto, mas nos ensina muito. Antes mesmo do sol nascer, Jesus já havia se levantado e saído para um lugar isolado e tranquilo, longe da correria do dia a dia, onde pudesse passar tempo com o Pai. Consegue imaginar a cena? Jesus sentado à beira do mar da Galileia, ou em um monte silencioso conversando com o Pai, antes que o mundo despertasse. Embora o texto fale especificamente da oração, fica claro que esse momento era uma prioridade absoluta para Jesus. Sem dúvida, era ali que ele encontrava forças para enfrentar tudo que o viria. E se o próprio Jesus precisava disso a cada manhã, quanto mais nós. O próprio Deus nos convida: busquem a minha presença, e espera que nossa resposta seja: buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Salmo 27, 8. Se você ainda não buscou o Senhor, busque o Senhor hoje. Busque ao Senhor todos os dias. Deus, ele vai te dar força para você enfrentar a correria do dia a dia, no seu trabalho. Busque ao Senhor. Não deixe de buscar o Senhor enquanto há tempo. Busque ao Senhor de todo o coração, que Deus, ele vai te ouvir. Basta a gente buscar. Nós temos que buscar ao Senhor todos os dias, entregar a nossa vida na mão do Senhor todos os dias, pedir proteção para o Senhor todos os dias, que Deus, ele vai te proteger, ele vai cuidar de você. Pergunta de número 3. O que 1 Crônica 16:11 diz sobre a forma como devemos buscar ao Senhor? Vamos ler. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. O Senhor é a nossa força. O Senhor é que nos ajuda. Busque sempre a sua face. Busque ao Senhor de todo o seu coração.
Você tem um lugar especial no qual costuma encontrar Deus todas as manhãs? É uma pergunta. Talvez uma poltrona perto da janela, um cantinho silencioso ao ar livre, ou mesmo a mesa da cozinha, onde você possa se assentar aos pés de Jesus e aprender com a palavra. Esse é o melhor lugar do mundo. Em Lucas 10, 39 a 42, vamos ler esse texto. Olha o que diz aqui. Maria, sua irmã, ficou sentadas aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Olhe, e Marta, hein? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Maria escolheu? Maria escolheu ficar sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, ouvindo os ensinamentos de Jesus, enquanto Marta, preocupada com o serviço. O Senhor falou assim: Marta, Marta, por que está tão preocupada e inquieta? Serviço sempre vai ter. As pessoas hoje estão preocupadas com serviços, com a correria do dia a dia, não quer saber da palavra de Deus. Quando vai ler a palavra de Deus, lê um versículo só, ora uns 10 minutinhos, 5 minutinhos e sai. Não, temos que ter tempo de qualidade com o Senhor. Orar, ler a sua palavra e entender o que Jesus está nos dizendo em sua palavra. Mas hoje as pessoas não fazem isso. Preferem ser Martas da vida, preocupada com muitas coisas. Entenda uma coisa: serviço sempre vai ter. Serviço nunca vai acabar. Sempre vai ter para você. Você precisa ter um tempo de qualidade com Deus, como Maria estava fazendo. Maria não estava preocupada com o serviço. Maria queria ouvir a palavra de Deus. Temos que ser Marias, ouvir a palavra de Deus e aprender com elas e colocar em prática o que a palavra de Deus nos está nos dizendo. Continuando, olha assim, quando criamos o hábito de ir sempre ao mesmo lugar para esse encontro com Deus, fica mais fácil manter a rotina. E se um dia você não conseguir, tudo bem, imprevistos acontecem. Só procure não deixar que um dia vire uma semana ou que semanas se tornem meses. O relacionamento com Deus é construído com decisões diárias e a boa notícia é que, se for preciso, você pode recomeçar hoje mesmo. Recomece hoje mesmo um relacionamento com Deus. Recomece, mas comece com fé. Deus, ele vai te ouvir. Comece hoje. Hoje, não é amanhã. Hoje, para você criar o hábito de todos os dias ter um relacionamento com Deus. Pergunta aqui no rodapé. Na última semana, quanto tempo você dedicou à oração e ao estudo da Bíblia? O que sua resposta revela sobre suas prioridades? Quais são as suas prioridades? Quanto tempo você se dedicou à oração? Quanto tempo você se dedicou ao estudo da Bíblia? Para ouvir o que Deus está falando para você. Nós temos que ter nosso melhor lugar, que é aos pés de Jesus. O melhor lugar do mundo. É o melhor lugar. Tenha prioridade na sua vida, que é a Bíblia Sagrada. Tenha um tempo de qualidade com Deus. Para você vai ver como sua vida vai melhorar. Como seu dia vai ser um dia produtivo. O que você fizer vai ser bom, vai ser produtivo, porque Deus está com você. Mas tenha um relacionamento com Deus. Parte de terça-feira, estudo profundo da Bíblia. Você não precisa ser um pastor ou um teólogo para estudar a Bíblia, mas como aprofundar-se no estudo da palavra. Primeiro, ore. A oração é essencial no estudo da Bíblia. Ao lê-la, nós
não estamos sozinhos. Ao convidarmos o Espírito Santo para ser nosso guia, as distrações perdem força e o inimigo se afasta. Nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância do que é fácil assimilar, ou impedir que nos afastemos do sentido da verdade de difícil compreensão. Ellen White, O Grande Conflito, página 499. Segundo, leia e escreva. Talvez a principal diferença entre ler a Bíblia e estudá-la de verdade esteja em um detalhe: escrever. Esse hábito nos ajuda a desacelerar os pensamentos, refletir com calma sobre o que lemos e aprofundar o processo de observar, interpretar, aplicar e responder ao que Deus nos diz. Colocar no papel as ideias que vêm à mente ajuda a organizá-las, da cabeça para a caneta e da caneta para o coração. Além disso, temos muito mais chances de nos lembrar do que escrevemos. Salmo 119, verso 15 e 16. Outra, compartilhe. Conte para alguém o que você aprendeu. Isso fortalece a mensagem no seu coração e pode encorajar outra pessoa também. Escolha um livro curto da Bíblia para começar. Por exemplo, Jonas, Marcos, Filipenses ou 1 João. Estude com calma, aos poucos. Você pode aplicar o método a seguir um versículo, um trecho inteiro ou até todo um capítulo. A Bíblia não é um jornal, uma revista que você pega ali e lê rápido. A Bíblia você tem que pegar e ler e refletir com calma, estudar com calma aquele capítulo, aquele versículo. Não é um jornal para você ler rápido. A Bíblia tem que ser lida com calma, estudada com calma. Primeira, ore pedindo que o Espírito Santo abra sua mente e prepare seu coração. 2. Escolha um versículo ou um capítulo. 3. Copie à mão o texto ou destaque as partes que mais chamaram sua atenção. 4. Leia novamente com oração e sublinhe as ideias principais. 5. Anote que essas ideias revelam para você. 6. Ore e reflita sobre o impacto dessas verdades no seu relacionamento com Deus. 7. Pense em alguém com quem você possa compartilhar o que aprendeu. Quando o povo de Deus estiver... Aqui, Ellen White, página 72, A Caminho a Cristo, escreveu assim: quando o povo de Deus estiver crescendo na graça, obterá de maneira constante uma compreensão mais clara de sua palavra, discernirá nova luz e beleza em suas verdades sagradas. Isso tem sido verdade na história da Igreja, em todas as épocas. Assim será até o fim. Parte de quarta-feira. Bênçãos em dobro. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ser abençoados por Deus. Existem várias formas de estudar a Bíblia, versículo por versículo, como vimos antes, por capítulo, por tema, por palavra-chave ou um livro inteiro. Podemos usar uma concordância ou um dicionário bíblico, ou ler a Bíblia acompanhada da série Conflito de Ellen White, para uma compreensão ampliada. Você pode caminhar ao ar livre, ouvindo a Bíblia em áudio, ou combinar com um amigo ou mesmo com um pequeno grupo para estudar junto. Você não tem mais desculpa de não ler a Bíblia. Hoje a Bíblia tem no celular. Baixe a Bíblia no celular, ponha o fone de ouvido e ouça a Bíblia em áudio. Você não tem desculpa. Mas eu não vou ler a palavra de Deus. Eu não tenho tempo. Pare com isso. Pare com isso. Você tem tempo de ler a palavra de Deus, sim. Coloque no fone do ouvido e escute a Bíblia em áudio. Você não tem mais desculpa para não estudar a Bíblia, para não ler a Bíblia. Isso não é desculpa de você falar que não tem tempo. Assim como mantemos vivas nossas amizades com diversidade e nossas experiências, devemos conservar nosso encontro diário com Deus vigoroso e vibrante, ao usarmos diferentes métodos
métodos de estudo. Sempre há algo novo para aprender. Uma das maneiras mais eficazes de manter o estudo da Bíblia relevante e significativo é compartilhar o que aprendemos. Ao explicar o que entendemos, organizamos os pensamentos, e isso ajuda a fixar o conteúdo. A bênção em dobro acontece porque, ao dividirmos essas descobertas com alguém, a conversa espiritual que surge costuma fortalecer ambos, muitas vezes, e, ao ensinar, que mais aprendemos. Com o tempo, você vai perceber que o que Deus falou ao seu coração por meio do estudo também pode ser uma mensagem para outras pessoas. Leia Isaías 50, verso 4, que esse texto nos ensina sobre o relacionamento com Deus e de que forma isso pode nos ajudar a abençoar quem está ao nosso redor. Vamos ver essa passagem, Isaías 54. O soberano, ó Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinada. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, é Deus nos ensinando. Deus, ele nos deu uma língua instruída para nós conhecer a palavra. Deus, se você pedir a Deus com fé, Senhor, me acorda de manhã para mim aprender a sua palavra, Deus, ele vai te acordar. Mas você também tem que fazer a sua parte. O tempo que passamos com Deus, estudando sua palavra, não apenas fortalece a nossa fé, mas também nos prepara para encorajar outros ao longo do dia. Esse tempo se transforma em uma bênção em dobro. A vida espiritual é como uma maratona. Peço ao Senhor que ajude você a seguir firme nessa corrida, mantendo os olhos no alvo. Filipenses 3,14. E se em algum momento você deixou isso de lado, não desanime. Apenas faça os ajustes necessários para que seu tempo com Deus, especialmente no estudo da Bíblia e na oração, volte a ser vivo e transformador. Afinal, é isso que significa ter vida eterna, conhecer a Deus hoje, em João 17,3. Quando decidimos, dias após dia, permanecer nele, em sua palavra, tudo pode ser transformado. Pergunta aqui no rodapé. Leia o verso para memorizar desta semana e reflita no seu significado. O que você tem estudado ultimamente na Bíblia? Com quem poderia compartilhar o que aprendeu? Se você estudou algum texto da Bíblia, você estudou São João 15, ou 1 João, o que você estudou, compartilhe o que aprendeu. Assim você vai se fortalecendo e você também vai fortalecendo outra pessoa. Às vezes você estudou esse tema, você falou sobre o amor de Deus, você falou para um amigo, aí ele vai falar para você assim: olha, muito obrigado por você ter me falado essa palavra de Deus. Olha, você me deixou mais tranquilo, você me deu mais esperança, você me encorajou. Eu também quero estudar a Bíblia, quero ler a Bíblia também. É isso que tem que fazer. Além de você fortalecer sua fé, você vai fortalecer a fé de outra pessoa também. Parte de quinta-feira, tão doce. Aqui, ó, pense na sua sobremesa favorita. Ela faz bem para a saúde? Talvez você use mel como adoçante, ou até mesmo mel de aroeira, por seus possíveis benefícios medicinais. Se você já provou um favo de mel, sabe como ele é macio e doce, derretendo na boca. No Salmo 119, versículos 103 e 104, a Bíblia é comparada a um favo de mel, uma imagem que expressa prazer e satisfação. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca, por meio dos teus preceitos,
consigo entendimento. Pergunta 5. O que significa este versículo? Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento? Por que essa verdade é tão importante para entendermos o valor do estudo da Bíblia? Vamos lá. As palavras de Deus são realmente doces para a alma e não se comparam a nada que o mundo possa oferecer. Ao contrário de muitas sobremesas, a doçura da palavra de Deus traz cura para o coração e transformação para o caráter. E mesmo que você tenha se afastado de Deus, pode se ajoelhar agora, abrir a Bíblia e beber da água viva, a única que sacia de verdade a sede do coração. É a Bíblia Sagrada que sacia a nossa sede, porque ali estão a água viva que é Jesus. Em Isaías 55, o profeta expande o conceito acima. Leia o capítulo e reflita. O que o Senhor oferece a quem vai a Ele para se alimentar da sua palavra? Quais são os desafios e a promessa de Deus para você? A palavra de Deus é viva e poderosa. Ela fala diretamente ao nosso coração e à nossa mente, chamando-nos a crescer em Cristo. Mas isso só acontece quando escolhemos dedicar tempo e esforço. Sim, exige esforço para nos aprofundar nas Escrituras, com humildade, entrega e disposição, a fim de praticar aquilo que aprendemos. 7. De que formas práticas você pode buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado? Isaías 55, 6. Olha o que diz aí. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Queridos, quando a porta da graça se fechar, que nem eu falei, quem foi salvo foi. Quem não foi, não vai ser mais. Daí não vai ter como mais você buscar o Senhor. Busque o Senhor enquanto há tempo, mas busque de todo o coração. Busque enquanto o Senhor está ainda. Quando o Senhor voltar, a porta da graça vai se fechar. Aí vai ser doloroso. Se você não está buscando o Senhor ainda, comece a buscá-lo. Quero orar por você. Querido Deus, que o Senhor toque no coração das pessoas, que elas possam buscar o Senhor. As pessoas que não estão buscando, o Senhor vai tocando no coração com o Teu Espírito Santo, que elas possam começar a buscar o Senhor hoje. Pai querido, perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos. O Senhor conhece o nosso coração. Pai querido, te agradecemos por esse dia de hoje. Que o Senhor nos proteja, nos ajude. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, até meu próximo vídeo. Tchau!